Eu sou Sueli Laetano Nassif, sou psicóloga junguiana. Sou Heloísa Falcomer, sou musicista, cantei no coral lírico do Teatro Municipal de São Paulo por 30 anos e hoje em dia, estando aposentada, eu dou aulas de canto e sou professora da doutrina espírita. E hoje nós vamos falar sobre sonhos segundo o Espiritismo. Gostaria de começar com uma questão. O que são os sonhos segundo o Espiritismo? Sueli, o Espiritismo, a doutrina de Kardec, nos fala sobre vários tipos de sonho. Primeiro, os sonhos que são produto de anseios, receios da vida diária, exatamente conforme a psicologia investiga, explica e colabora com as pessoas para o entendimento do próprio sonho. E, por outro lado, existem sonhos que são sonhos que têm uma característica bastante real no momento em que eles estão sendo sonhados. São sonhos que acontecem com o espírito em desdobramento. O que vem a ser isso? O espírito e o perispírito se descolam do corpo enquanto o corpo está dormindo e vão aos lugares onde eles têm afinidade, onde eles têm facilidade de aproximação, segundo o próprio pensamento, segundo o próprio estado evolutivo do espírito, segundo os desejos da própria pessoa. Então, considerando, em princípio, que nós temos um espírito, esse espírito pode estar junto ao corpo o tempo todo ou pode se afastar do corpo, sempre preso a ele pelo cordão de prata. Basicamente, é a ideia de sonho para os espíritos. Esses sonhos, então, eles estão ligados muito à própria pessoa. Não existe, então, uma busca, como Jung mostra, que os nossos sonhos podem ser não só relacionados à nossa pessoa, mas existem também sonhos que estão ligados àqueles conteúdos que são mais gerais, que são ligados ao grupo, ou sonhos arquetípicos. E esse espírito tem como também estar indo até algo que teria alguma afinidade com essa questão do inconsciente coletivo? Certamente. Isso aí acontece. Aliás, uma das coisas que me fez me aproximar do Jung, descobri-lo e seguir, acompanhar algumas leituras e tentar compreendê-lo, foi justamente por essa semelhança de raciocínio, de que nós temos acesso ao que seria o inconsciente coletivo, assim como ao inconsciente individual. Então, tem o inconsciente individual, que são as questões próprias nossas, desta encarnação e de outras encarnações, e também aos de grupo. Então, aí você me diz o seguinte, que alguns sonhos a gente teria como se fosse essa coisa mais voltada aos desejos, às preocupações que a gente tem no dia a dia. Então, quando se sonha com esse conteúdo, não existe desdobramento. Pode acontecer o desdobramento ou não, principalmente quando a pessoa tem alguma dor, algum sono que esteja sendo um sono atormentado por alguma questão intrigante, uma grande indecisão. O sonho acontece com o espírito ali grudadinho, pertinho, porque o próprio espírito
sente que a pessoa não está tranquila. Lógico, ele está conectado, ele se mistura com a pessoa, ele é a pessoa, na verdade. Então, o espírito não se afasta, ele fica ali do lado, porque a qualquer momento aquela pessoa pode acordar, porque o sono não está sendo um sono muito tranquilo. Vou agora falar de situações de distanciamento. O que pode acontecer? Esse desdobramento pode levar o espírito até uma situação do passado, em que revisita outras encarnações. Ele pode vislumbrar alguma situação do futuro, que seriam sonhos premonitórios, ou ele simplesmente pode ir para o tempo atual mesmo, mas em outra dimensão, na quinta dimensão, onde ele pode entrar em contato com familiares e amigos que já partiram, ele pode estudar em grupos de estudo e também pode trabalhar, porque a espiritualidade superior trabalha muito durante a noite, com o auxílio dos que estão adormecidos na Terra. Então, os espíritos que estão em sono, eles acorrem em auxílio à espiritualidade que está ativa na erraticidade. Se a gente pensar, né, com essa apresentação que você está fazendo, se a gente pensa nisso como um modo de ver essa situação do que é o sonho, você traz um elemento muito interessante, que é a questão da malha tempo e espaço, né? Que ele, no sonho, nós não temos essa limitação de estar neste lugar, a gente pode estar em outro lugar, e nem nesse tempo, mas um tempo que pode ir tanto para trás como para frente. Eu sempre faço um pouco de referência com a minha experiência lá no laboratório de sono, né? E, realmente, uma das questões que a gente tinha levantado é que a gente poderia, com mais facilidade, identificar, por exemplo, sonhos premonitórios. Então, por exemplo, um dos rapazes que foi sujeito do nosso trabalho, ele teve um sonho que, depois que a gente sentou e conversou sobre o que ele tinha sonhado, chegamos à conclusão que poderia ser algo que tivesse acontecido em algum momento qualquer. 3 meses depois que ele encerrou o projeto, ele veio me contar que ele realmente tinha tido uma notícia de que ele estava com uma doença. E o sonho se referia por uma invasão de algo muito perto dele. Só vou acrescentar uma coisa sobre os sonhos premonitórios, que é interessante entender. Se a gente pensar que o espírito está saindo dessa nossa dimensão material, na hora que ele vai para o outro lado, existe naturalmente uma expansão de consciência. É como se você subisse numa montanha. Então, de cima da montanha, o seu olhar se amplia para frente e para trás. Isso possibilita uma visão muito mais ampla de toda a situação, sua e dos demais. Isso possibilita, inclusive, premonições, porque você ali, além de poder entrar em contato com outros espíritos que estão observando todas as situações de longe, você também começa a poder ouvir mais, ver mais, sentir mais. Todos os sentidos ficam aguçados. Então, o premonitório, ele é muito mais do que a primeira referência. Ele não é só uma referência da vida pessoal, mas ele pode ser também essa expansão da consciência. Isso. Aí, você traz mais um elemento, porque quando eu penso em tempo e espaço, eu estou pensando nesta dimensão, só que você não falou que é só nessa dimensão. Como assim outra dimensão? O cordão de prata que une o perispírito ao corpo material, ele é elástico.
ele tem o livre-arbítrio de ir onde ele quiser ir. Nisso acontece também um perigo, porque se a pessoa não está bem, se ela tem um descontrole, ou se ela está num estado evolutivo um pouco atrasado, ela pode ir a lugares que não seriam convenientes ela ir naquele momento, não fariam bem para ela. Toda essa questão do desdobramento torna a análise de qualquer sonho mais complexa do que a gente possa imaginar. Imagino, com certeza. Porque a gente tem uma porção de possibilidades, né? Tanto pode ser um sonho nascido do emocional, quanto pode ser um sonho que aconteceu em outra dimensão, ou, eventualmente, outros planetas. Isso abre um leque imenso de possibilidades, né? Então, o cordão de prata, ele, como eu falei, ele é elástico. E o perispírito, então, pode ir a qualquer lugar onde for necessária a sua presença, onde ele estiver sendo chamado, ou onde ele pode ir, segundo a sua vontade. Assim que o corpo sente que existe algum problema, alguma questão, algum ruído, alguma dor, imediatamente o perispírito é atraído para junto do corpo e a pessoa acorda. Isso quer dizer o seguinte, que quando você sonha no sonho REM, você está dormindo muito profundamente. E aí, quando você está dormindo muito profundamente, você sonha. E esse sonho é uma espécie de você ficar perto do acordar, mas, paradoxalmente, você está também no período mais relaxado possível, você está como se estivesse lá no fundo, mas, ao mesmo tempo, muito perto do acordar. Agora, uma coisa que eu também acho interessante que você diz é assim, que esse desdobramento ele é feito porque você tem o livre-arbítrio de fazer, mas se você, por um acaso, não tem essa consciência de que você tem essa possibilidade de ir adiante, sair do quarto e se aventurar, digamos, em outro tempo, em outro espaço, em outros lugares, mesmo assim, a gente pode fazer essa, entre aspas, viagem astral? É possível? Sim, sim, porque esse não conhecimento é um não conhecimento que faz parte dessa questão material em que a gente está inserida. Entendi. No momento em que você dorme, aí já você não tem a interferência do seu cérebro dizendo para você que você sabe ou não sabe alguma coisa. Tudo que você sabe vem à tona com muito mais facilidade. Lógico, cada pessoa, dependendo do seu grau de conhecimento, da sua evolução, do estado espiritual em que a pessoa se encontra, quanto mais elevada ela estiver, mais rico vai poder ser esse desdobramento e mais preciosas as informações que você vai ter acesso. O que acontece, por exemplo, vamos dizer uma pessoa que tem uma vida bastante mundana, bastante materialista, aliás, e vamos dizer que ela vai dormir com vontade de estar num bar com os amigos. A pessoa dorme e imediatamente o espírito dela vai lá para o bar, encontrar quem estiver lá. A gente pode também falar um pouquinho sobre essa passagem intermediária, né, de pessoas que estão, digamos assim, numa situação de doença e que passam por uma experiência de quase morte e que voltam e que vão trazer uma experiência que narra que realmente toda essa conversa que a gente teve parece que existe mesmo algo que segue mesmo após a morte.
Olha, quanto a isso, hoje em dia existem muitos médicos ao redor do mundo, principalmente os cardiologistas e os neurologistas, investigando. Um deles, que se chama Dr. Grayson, fez até uma tabela para avaliar as experiências de quase morte. São situações em que a pessoa está clinicamente morta, sem função cerebral, sem função cardíaca e respiratória. E, mesmo assim, quando ela é resgatada à vida, ela se lembra de experiências que teve. Essa é a definição de experiência de quase morte. E as experiências que a pessoa tem nesse momento são as mais variadas. Variam da mesma forma que variam os sonhos, e variam também pelas mesmas questões. Onde o espírito vai nesse momento? Ele vai onde ele tem afinidade. A única coisa que às vezes eles têm em comum é a pessoa falar: ah, eu passei por um túnel. Alguns falam, um túnel escuro e no fundo tinha uma luz. Outros falam, era um túnel todo iluminado, eu fui sugada para fora do meu corpo. Então, me parece que o sonho, ele nos prepara, de uma certa forma, o nosso corpo e mesmo a nossa mente, a essa questão de que um dia nós vamos morrer, né? Porque é um dia que a gente vai e aí a gente não volta. Exatamente. Eu acho que uma das questões principais da vida é esse confronto com a morte, que é um momento extremamente desconhecido, porque nós não lembramos como é que foi morrer numa outra encarnação, e então é um desconhecido. Assim como nascer também é difícil. Aliás, eu acho que o nascer é mais difícil que o morrer. Mas o principal, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que a morte não existe, como já disse uma vez Santo Agostinho. Nós apenas passamos para o outro lado, para a verdadeira vida, que é eterna, que é a vida espiritual. Saindo desse contexto espiritual, eu acho que a nossa sociedade está muito pouco habituada a falar da morte. Sim. Então, a melhor forma da gente pensar sobre isso, desconsiderando a vida eterna, é que a morte é como dormir, já dizia Shakespeare. O sono é a imagem da morte. Da mesma forma que nós vamos dormir e podemos não acordar, nós vamos dormir e acordamos no dia seguinte, continuamos aqui. Uma outra coisa que a fé nos traz é que também ninguém morre antes da hora. Então, o que acontece é que, não digo que a gente vá continuar a nossa vida achando que vai morrer amanhã, então, tudo bem, não vou fazer mais nada, porque eu vou morrer mesmo, então, ficar quieta na minha casa, fazer só o que eu quero. Não, nós amamos a vida, todo mundo ama a vida, porque a vida é muito bonita, a gente faz dela uma coisa muito bonita se a gente quiser. Mas eu acho que a gente precisa falar da morte com um pouco mais de naturalidade, já que todos nós vamos morrer. Você me fez lembrar uma coisa interessante, porque o mito grego que fala sobre morte e sono fala dos dois irmãos, né, do Thanatos e Hipnos, e nos levam a pensar que o que é isso que a gente não morre antes do tempo? Que tempo seria esse? O que é que faz com que a gente esteja aqui e que não vai embora antes de terminar? Quer dizer que antes da gente cumprir algo, né? Talvez. Segundo o Espiritismo, nós nascemos com um fluido vital na quantidade necessária para o nosso tempo de vida. Então, algumas pessoas nascem com mais fluido vital, outras com menos. Essa quantidade de força vital que existe em nós, ela pode transparecer na forma como nós enfrentamos a vida e também pode determinar quanto tempo nós ficaremos por aqui. Esse tempo também é um tempo que nós desconhecemos, mas que
já é determinado antes mesmo de nascermos. Nós temos que fazer o melhor possível da nossa vida, cumprir o que nós viemos cumprir, que nós nunca temos muita certeza do que é, mas desde que a gente esteja fazendo coisas boas e desde que a gente possa ajudar bastante ao próximo e amar a todos da melhor forma que nós pudermos, com toda essa consciência, pensar que a gente pode morrer amanhã ou depois de amanhã, deixa de ser uma coisa tão complicada e tão difícil. A questão que complica mais, que deixa tudo mais difícil, é a separação, né? É o apego. Nem vou falar das apego às coisas materiais, mas o apego às pessoas queridas, né? Eu acho que essa é a parte bastante dura dessa separação. Uma separação que é momentânea, mas é uma separação. Então, muito interessante esse universo de conhecimento sobre o sono, o sonho, a morte, a vida, né? Que são temas que a gente pouco se dedica a estudar. Então, para a gente terminar, Heloísa, eu acho que nós fizemos um bom panorama, porque nós estávamos falando desse primeiro tópico que eu acho inacreditável, que é essa coisa do desdobramento. Que esse desdobramento, então, ele se faz porque o espírito se desloca de perto do corpo e pode ir a um tempo diferente, a um lugar diferente, a uma dimensão diferente. E que essa ligação ela se faz com esse fio de prata, que é muito flexível, muito possível de se esticar bastante, mas ele sempre traz o espírito novamente para o corpo, imediatamente, caso o corpo necessite. Então, aí, a partir disso, nós vimos essa questão da motivação para onde você vai. Se você fica perto do corpo ou se você vai se aventurar em alguma outra coisa. Então, você disse que pode ser consciente, mas também pode ser inconsciente. Pode ser consciente quando eu vou dormir e falar assim, eu vou precisar muito saber o que eu faço amanhã, por exemplo, para resolver um problema de uma aula, por exemplo. Mas pode ser também inconsciente, que você seja sugado pela energia de algo que, no nível dessa nossa consciência acordada, ela desconhece, mas o nosso nível do inconsciente, onde nós estamos quando estamos dormindo, você pode ser chamado por uma coisa positiva, mas também por uma coisa negativa. Então, como que a gente poderia se prevenir para isso, né? A gente precisa sempre lembrar que no mundo espiritual tudo acontece através de atração pelos iguais e não pelos opostos. Então, as vibrações no mundo espiritual acontecem via pensamentos iguais. Essa é uma das questões primordiais para a nossa vida, tanto em vigília quanto no sono. E por isso mesmo, nós aconselhamos que todos, antes de dormir, tenham bons pensamentos, elevem os seus pensamentos, seja através da oração, seja através de uma boa leitura, seja através de filmes bons, delicados, nada que faça ativar na pessoa sentimentos mais densos, né? Esse conhecimento, né, essa conversa que a gente está tendo, está falando de uma coisa que a gente não coloca na pauta daquilo que seria a higiene do sono, né? A gente tem várias coisas sobre a higiene do sono, né? Não tomar café perto da hora de você dormir, não comer demais, preparar o quarto com o abajur, para que você já tenha uma diminuição dessa luz e da estimulação, para que você já entre nesse processo do repouso, do descanso, né? Mas nós estamos falando
desta forma a respeito do corpo. E agora estamos falando a respeito do espírito, né? Que ele também precisa de uma série de atenções para que a gente tenha um sono tranquilo e um sonho que nos ajude nesse processo de desenvolvimento pessoal, né? Como que você vê que esse conhecimento pode nos ajudar nesse momento da pandemia? Essa questão do preparo antes de dormir é essencial para que durante o sono os nossos sonhos sejam sempre os mais esperançosos, que tragam para o nosso dia a alegria de estarmos bem. Não a alegria diante da situação que está acontecendo, porque é uma situação triste, mas nós temos que ter uma alegria interna de estarmos lidando bem com a situação. O pensamento tranquilo induz a um bom sono. Então, isso não adianta você passar o dia inteiro esbravejando e à noite, em questão de 5 minutos, querer tranquilizar esse pensamento. É muito difícil. A vida durante o dia, se vivida com bons pensamentos, facilita demais com que o sono seja bom e o sonho melhor ainda. Então, é um treino diário, um treino de percebeu que pensou uma coisa negativa, ruim, joga fora aquilo, substitui por um pensamento bom. Se não consegue substituir por um pensamento bom, faça alguma coisa, algum trabalho que te concentre a atenção para você, com o trabalho, substituir a má ideia. E cuidado principalmente com as conversas que tem. Que sejam conversas de busca de soluções e não de mais desestruturação do que já está bastante complicado. Então, se durante o dia, e principalmente antes de dormir, nós conseguirmos manter conversas mais elevadas possível, alegres, conversas leves, você vai conseguir entrar num sono que vai te conduzir a bons sonhos e que vai te resultar, no dia seguinte, mais tranquilo. Eu acho que em todas as situações difíceis que as pessoas passam ao longo da vida, se não há uma solução fácil ou possível no momento, o que sempre ajuda é a fé. Bom, eu amei nessa nossa conversa. Eu ainda ficaria conversando com você para tirar outras ideias, mas acho que nós já conseguimos fazer uma primeira abordagem muito legal a respeito de dois modos diferentes de ver que só se completam e nos permitem melhorar o nosso entendimento, a nossa consciência sobre as coisas, né? Então, quero agradecer muito sua participação, não só aqui, mas todas as outras que a gente vem trocando. Agradeço imensamente o seu convite, a sua amizade é muito cara para mim. Agradeço muito o convite. Muito obrigada, professor. Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e aguardem o nosso próximo vídeo. Até lá!